acusações de Satanás. Que isso, pastor? Vamos ver aqui, livro de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 49. Diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Primeiro ponto, o Senhor ele disse assim: eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Primeiro passo, a promessa foi liberada sobre a nossa vida. Quem tem promessa de Deus, levanta a mão. Irmão, o Senhor ele deu promessa para a nossa vida, mas preste atenção. Jesus ele disse assim: eis que vos envio a promessa de meu Pai. O salmista Davi, lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 22, nós já aprendemos a semana passada, mas se você quiser abrir, você abre. No livro de 1 Samuel, capítulo de número 22, diz o seguinte, que Davi, ele fugiu para a caverna de Adulão, e a família de Davi soube que Davi estava lá. Isso eu vou falar algo mais para frente para vocês. E foram até Davi. Davi, ele foi ungido como rei. O azeite foi derramado sobre a vida dele. No livro de 1 Samuel 15, nós vemos que o Samuel, ele desce azeite, e naquele momento que o azeite cai sobre a cabeça de Davi, o Espírito do Senhor já estava sobre Davi, para que Davi pudesse assentar-se no trono. Mas demorou-se 17 anos para que a promessa se cumprisse na vida de Davi. Davi foi perseguido por Saul, e nesse momento Davi, ele estava escondido na caverna de Adulão. Ei, esconda-se no Senhor. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu acho que Davi ele escreveu esses salmos, nós analisando aqui agora, no momento que ele estava se escondendo de Saul. Porque ele disse assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, Davi ele estava fugindo, a única coisa que ele tinha que fazer é se manter vivo, para que a promessa se cumprisse na vida dele. Se ele morre, morre a promessa que Deus havia feito dele para assumir o trono. É ou não é? Deus tem promessa na sua vida, e as promessas de Deus na sua vida, ela precisa estar viva como você precisa estar vivo. Não permita com que a tristeza, não permita com que o desânimo, não permita com que a frieza espiritual venha fazer com que você venha esquecer de quem Deus é para você. Glória a Deus. Ou seja, Davi ele foi para a caverna, Davi ele fugiu por 17 anos, fugindo de Saul. E no momento que ele fugia de Saul, Deus estava o preparando, o capacitando, mas a única coisa que ele tinha que fazer é se manter vivo. A palavra do Senhor está dizendo aqui para nós em Lucas capítulo 24, 49, eis que vos envio a promessa de meu Pai. Aí na parte B do versículo ele diz: ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O Senhor ele disse: eu envio a promessa de meu Pai, mas eu digo para vocês ficarem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam cheios de poder. A Jerusalém, aqui é a igreja, é a congregação, é onde você se encontra. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O Senhor está dizendo assim: eu tenho a promessa, eu liberei a promessa, mas vocês precisam continuar na minha presença, vocês precisam continuar em comunhão, até que essa promessa se cumpra. Mas ei, Deus ele não promete uma coisa a você, Deus ele promete coisas diárias, Deus está prometendo dia após dia algo sobre a nossa vida. Então não é porque você alcançou aquela promessa que você tem que parar, que você tem que falar: já alcancei a minha promessa, o meu milagre, aquilo que Deus ele declarou sobre a minha vida. Não, irmão, é aí que nós precisamos continuar,
Porque a nossa caminhada com Deus é uma caminhada diária. Você sabe me dizer quais foram os 2 mandamentos que Jesus, era 10 mandamentos. Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Quais foram? Perfeito, varão. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Diga, amar a Deus. De novo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Ei, olha o que Jesus nos ensinou, preste atenção. Tenha intimidade com o Pai e aprenda a ter comunhão com os irmãos. Tenha intimidade com o Pai e aprenda a ter comunhão com os irmãos. Glória a Deus. Entenda uma coisa, irmão. Isolado, sozinho, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Estava dizendo no culto das 3 horas da tarde que nós tivemos hoje aqui o seguinte: irmão, uma pessoa sozinha é muito mais fácil ser destruída, uma presa fácil, do que em bando. Eu me lembro, uma vez que eu estava indo para a casa de um irmão da igreja aqui, eu estava de a pé, era jovem, peguei essa Pioneiros aqui e fui embora. E aí tem um caminho ali escuro que você precisa passar. E eu fui passar sozinho. Eu olhei para trás, tinha uns jovens de bicicleta vindo, me seguindo. E o Espírito Santo de Deus já avisou, eles vão seguir você. Eu falei, e agora? Senhor, o que eu faço? Eu falei, eu vou subir na rua. Mas na hora que eu ia entrar na rua, eles passaram na minha frente e entraram na rua que eu ia entrar. Eu falei, eu vou seguir reto. Eles estavam fazendo uma emboscada para mim. Aí tinha uma igreja aberta ali. Aí eu passei e continuei reto. Na hora que eu vi a igreja aberta, eu entrei dentro da igreja. Eles passaram, olharam e foram embora. Deus deu o livramento. Agora, se nós estivéssemos em 10 pessoas, em 3, ou 4, ou 5, ou 6, você acha que ia pegar? Entenda isso, irmão. Sozinho, nós somos presas fáceis. Mas quando nós estamos unidos em bando, aí não pega não. Comunhão com o Pai, intimidade e comunhão com os irmãos. Nós precisamos estar na igreja, precisamos congregar. Estava dizendo para os irmãos anteriormente, agora há pouco, eu falei assim, eu não queria estar hoje aqui não. Que isso, pastor? Mas eu não posso fazer o meu querer. Eu sei que Deus tem bênção hoje aqui. Porque quando o diabo ele não quer que ele faz aquela barreira ou aquele atrapalho para que nós não estejamos na casa do Senhor, irmão, é porque tem uma grande bênção, existe uma grande vitória. Que isso, varão? Pastor, mas o Senhor, eu sou humano igual você. Por que você pode faltar e eu não? Mas então eu posso faltar? Eu falei, não. Porque eu vim. Mesmo não querendo, eu estou aqui pregando. Aí à tarde liguei para minha mãe assim, à tarde nós temos o culto das 3, começou a chover, aí eu conversando ali com a minha sogra, falei, vamos hoje não? Ela, vamos não. Aí liguei para minha mãe, e a sua mãe está chegando? Falei, minha mãe está chegando, vamos ligar para ela. Aí a gente ligou para ela e falou assim, mãe, a senhora está vindo? Já estou chegando. Eu falei, mãe, bora, vamos para a igreja. E foi uma bênção o culto. Você está recebendo uma bênção hoje. Olha aqui, ó. Eis que vos envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmão, tem muitas pessoas que adquirem muito conhecimento, ela fica doida. As coisas de Deus são simples e descomplicadas. As coisas de Deus é simples. Como assim, pastor? As coisas de Deus é simples. Por exemplo, tem muita gente que hoje a internet, ela tem muito pregador, tem muita gente, irmão, tem muita coisa. Isso é um grave problema. Porque às vezes a pessoa ela ouve muita coisa na internet, mas ela não consegue mais ouvir a voz do seu pastor. Por que ela não consegue mais ouvir a voz do seu pastor? Porque ela está ouvindo a voz de outras pessoas, de outras vozes. É isso aí. E aí, pelo fato dela ouvir as outras vozes, ela fica uma ovelha perdida, desgarrada. Eu contei para uma pessoa assim, eu falei para o irmão, falei assim, conversando com um rapaz, foi obreiro comigo na época.
que eu era obreiro. Ele falando, não, faz 2 anos que eu não congrego mais. Falei, que isso, varão? 2 anos você não congrega? Por quê? Ele falou, não, eu tenho aprendido com Deus sozinho. Acredita, irmão? Não tem. Eu aprendo sozinho em casa. Aí eu falei assim, mas espera aí, não, eu falo de Jesus para as pessoas. Aí quando as pessoas, eu falei, mas e para qual igreja você encaminha essas pessoas? Ah, eu falo para que é para procurar Jesus. Falei, você fala que é para procurar Jesus? É, mas aonde você procura Jesus? Eu falo para a pessoa ler a Bíblia e procurar Jesus, ficar com Jesus. Interessante. Falei, então você não manda ninguém para igreja nenhuma? Falei, não. Ah, pastor, igreja é complicado, né? Falei, mas a gente tem que aprender a conviver na terra para poder morar no céu. Aí ouve só. Aí o Senhor me deu uma palavra. Eu tenho um bebê, tem 3 meses, e eu vejo, uma pessoa quando ela é nova convertida, irmão, ela aceita Jesus agora, aceita Jesus, ela é um bebê. Já pensou se a gente faz que nem essas pessoas fazem? O bebê acabou de nascer, e pega ele assim e fala assim, pronto, agora se vira nesse mundo. O que vai acontecer com essa criança, irmão? Então a obra que essa pessoa está fazendo está sendo morta, inútil. Ele está matando pessoas e está achando que está dando vida. É você pegar um bebê e você jogar ele no mundo e falar, agora se vira, bebê, vai sozinho nesse mundo, segue Jesus. Nós precisamos aprender a ser pastoreados, irmão. Nós precisamos aceitar, a ovelha ela não tem a sua capacidade de se defender sozinho. O bode, ele tem o seu chifre e sobe lá pelo alto da montanha, ele é insubordinado, speed bode. A ovelha não. E eu conversando com esse rapaz, eu falei assim, a criança, irmão, você tem que ter um cuidado. Você pega ele, você alimenta ele, você vai guiando. Ei, olha aqui para mim, você vai concordar comigo, olha para mim. Até quando nós somos adultos, nós precisamos de outras pessoas. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga, sozinho você não consegue fazer nada. Para de achar autodependente. Sozinho a gente não faz nada, irmão. A gente precisa das pessoas. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo, não. Nós precisamos um dos outros.